O tegumento humano, mais conhecido como pele, recobre a superfície externa do corpo. É o maior órgão dele em área de superfície e peso. Ela é formada por duas camadas distintas, firmemente unidas entre si. A epiderme, parte superficial, e a derme, que é mais espessa e profunda. Abaixo da derme há uma outra camada de tecido que não faz parte da pele, a tela ou camada subcutânea, também denominada de hipoderme. A hipoderme é rica em fibras e em células que armazenam gordura, também chamadas de células adiposas. Essas células atuam como reserva energética. Além de proteger contra choques mecânicos e também atuar como isolante térmico. Nas camadas da pele também estão situados órgãos anexos, como glândulas sudoríparas e sebáceas, folículos pilosos e as unhas. A pele desempenha um grande número de funções vitais. A proteção das estruturas internas, percepção sensorial, termorregulação, excreção, metabolismo,
e absorção de algumas substâncias para a corrente sanguínea. A pele poderá sofrer descontinuidades por meio de rupturas. Essas descontinuidades são o que nós conhecemos como feridas e podem acontecer por fatores extrínsecos, como incisões ou traumas, ou fatores intrínsecos, como os casos de infecção. Vale salientar que as feridas se dão pela ruptura não apenas da pele, como também do tecido subcutâneo, dos músculos, dos tendões e até mesmo dos ossos. Quando ocorre essa descontinuidade dos tecidos, as funções básicas deles são comprometidas, como por exemplo, sua capacidade de proteção. Segundo a etiologia, as feridas podem ser classificadas de diferentes maneiras. Cirúrgicas. Quando são provocadas por instrumentos cirúrgicos de forma intencional, com finalidade terapêutica. As feridas cirúrgicas podem ser incisivas, com perda mínima de tecido e bordas, e geralmente fechadas por suturas. Podem ser também incisivas, com remoção de áreas da pele. Um exemplo de ferida cirúrgica incisiva são os enxertos. As feridas cirúrgicas podem ser ainda por punção, por serem resultantes de procedimentos terapêuticos diagnósticos. Ainda referente às classificações por etiologia, as feridas podem ser traumáticas, aquelas provocadas acidentalmente por agentes externos. Esses agentes podem ser mecânicos, físicos, químicos, As feridas também podem ser classificadas quanto ao tempo de duração. A ferida é considerada aguda quando a lesão é recente. E é considerada crônica
quando há desvio na sequência do processo cicatricial fisiológico, apresentando um tempo de cicatrização maior que o esperado, como, por exemplo, as feridas de membros inferiores com prejuízo na cicatrização pela comorbidade da diabetes. As feridas podem ser classificadas quanto ao conteúdo microbiano em limpa, quando as lesões são feitas em condições assépticas e isenta de micro-organismos, como em determinados procedimentos cirúrgicos. Limpa contaminada são quando a lesão advém de uma situação de trauma e que foi devidamente manejada em um tempo inferior a 6 horas, entre o momento do trauma e o atendimento. Aqui são consideradas limpas contaminadas quando não houve uma contaminação muito significativa. São consideradas contaminadas quando as lesões possuem um tempo superior a 6 horas, entre o trauma e o atendimento, mas sem processo infeccioso local. Por fim, são infectadas as lesões quando há presença de agentes infecciosos local e evidência de intensa reação inflamatória e destruição de tecidos. Nesse tipo de ferida, pode haver a presença de pus. Podem ser também classificadas quanto ao seu grau de abertura. São consideradas abertas as feridas em que as bordas estão afastadas. E fechadas nas feridas em que as bordas estão justapostas. Podemos também trazer a classificação quanto ao tipo de cicatrização. São consideradas feridas que têm um processo de cicatrização por primeira intenção. Aqueles casos em que as feridas são fechadas cirurgicamente, utilizando técnica asséptica com técnica séptica. Nas feridas cicatrizadas por primeira intenção, não ocorre perda de tecidos e as bordas da pele e seus componentes ficam justapostos. Cicatrização por segunda intenção. Entendemos quando há situações onde as feridas apresentam perda de tecido e as bordas ficam afastadas. Aqui, a cicatrização será mais lenta que a anterior. A ferida com cicatrização por terceira intenção serão corrigidas cirurgicamente após a formação de tecido de granulação ou controle da infecção, fazendo a correção cirúrgica quando essas condições se apresentam, a observação de melhores resultados funcionais e estéticos do tecido que foi descontinuado. Quando ocorre a lesão da pele, são iniciadas imediatamente uma série de fases sobrepostas, denominadas de processo de cicatrização. Ele é um processo fisiológico dinâmico, independente, contínuo, e complexo, cuja finalidade é a restauração dos tecidos lesados. O processo de cicatrização é composto pelas seguintes fases: inflamatória. Ocorre uma reação imediata à injúria tecidual, onde ocorre hemostasia,
por meio da vasoconstrição e inflamação. Seu objetivo é limitar o dano, interrompendo o sangramento e selando a superfície da ferida. Essa fase é caracterizada por aumento da permeabilidade dos vasos e migração de células de defesa. Clinicamente, observa-se os seguintes tópicos: rubor, edema, calor, e dor local. Na sequência desses eventos, ocorre também a fase proliferativa. Nessa fase é iniciado o reparo da ferida por meio da angiogênese, onde novos vasos são formados. Ocorre também fibroplasia, que é a produção de colágeno pelos fibroblastos, e a epitelização, onde há intensa proliferação dos queratinócitos. Esta fase tem início ao redor do 4º dia após a lesão. E se estende aproximadamente até o término da 2ª semana. Por fim, na fase de maturação ou remodelamento, há a organização da matriz de colágeno, formado na reparação do tecido característico. Os cuidados das lesões cutâneas é dinâmico e depende a cada momento da evolução dessas fases de cicatrização. Fatores que prejudicam a cicatrização são eles: alterações na circulação, infecção, doenças sistêmicas, idade, tipo, localização, tabagismo, uso de medicamentos. E também tratamento inadequado de feridas. Outros fatores que influenciam a cicatrização estão os fatores biopsicossociais. Ausência de redes de apoio,
isolamento, dificuldades financeiras, dificuldade no acesso aos serviços de saúde. Para a assistência apropriada no tratamento de lesões, é fundamental a avaliação e registro adequado das características da ferida. Desse modo, é importante levar em conta as evidências clínicas observadas quanto à localização anatômica, a forma, o tamanho, comprimento versus largura, a profundidade dada em centímetros, utilizando uma máquina fotográfica. Dê uma pausa, fotografe e guarde. Também é considerado o tecido perilesional, os tipos de tecido no leito da ferida, e a quantidade e característica do exudato. Para registro, pause, fotografe e guarde. Os tipos de tecidos presentes no leito da ferida devem ser identificados e registrados, e podem ser diferenciados em tecidos viáveis, onde a granulação, epitelização, músculo, ou tecido subcutâneo. Os tipos de tecidos presentes no leito da ferida também podem ser classificados como inviáveis ou desvitalizados, quando acontece necrose, e esfacelo.
que são aqueles que morreram e perderam as suas propriedades físicas e biológicas. O exudato, o fluido da ferida, contribui para o processo de cicatrização quando possui componentes que estimulam a regeneração dos tecidos e migração celular. Também favorece o desbridamento autolítico e sua avaliação deve incluir o tipo, a cor, consistência, odor, volume, Geralmente, os sinais de cicatrização incluem a diminuição no comprimento, largura e profundidade da lesão. Redução progressiva da quantidade de exudato e mudança do tecido desvitalizado, necrose e esfacelo. Conforme resolução publicada pelo COFEN sobre os cuidados prestados à pessoa com feridas na pele, compete ao enfermeiro realizar curativos, coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na prevenção e cuidado às feridas, estabelecer a prescrição de medicamentos, coberturas, utilizadas na prevenção e cuidados às feridas. Também deve desenvolver e implementar planos de cuidados para indivíduos com risco para desenvolver lesões por pressão e feridas em curso, e participar de programas de educação permanente para incorporar novas técnicas e tecnologias no cuidado de feridas. Quanto ao técnico de enfermagem, a legislação propõe que ele realize curativos nas feridas em estágios 1 e 2. E em feridas em estágio 3, quando delegado pelo enfermeiro. Assim como auxilia o enfermeiro nos curativos de feridas em estágio 4. Ao técnico de enfermagem, cabe também orientar o paciente quanto aos procedimentos realizados e aos cuidados com a ferida,
Registrar no prontuário do paciente a característica da ferida, procedimentos executados, bem como as queixas apresentadas e qualquer anormalidade. Execute as ações prescritas pelo enfermeiro e mantenha-se atualizado, participando de programas de educação permanente sobre a temática. O curativo é um dos tratamentos utilizados para proporcionar um meio adequado ao processo de cicatrização da ferida. Entretanto, para ocorrer a reparação tecidual e a cicatrização, é fundamental que o processo da troca do curativo seja realizado de modo adequado às necessidades do sujeito. O curativo ideal tem por objetivo proteger a ferida do traumatismo mecânico na fase de remoção. A realização adequada da técnica de limpeza e a escolha da cobertura apropriada para a manutenção do meio úmido atentando-se para a prevenção da contaminação exógena por meio de materiais ou falhas na técnica. Alguns aspectos são essenciais na limpeza da ferida para promover a sua cicatrização. Por exemplo, é fundamental minimizar traumas, não esfregando as feridas com gases ou outros objetos. Não utilizar sabão ou antissépticos para limpar a ferida, devido à toxicidade celular de seus componentes. O aquecimento prévio do soro fisiológico entre 36,4 a 37,2 graus Celsius, porque as variações de temperatura podem prejudicar ou interromper os processos celulares de cicatrização. E a utilização da técnica apropriada de irrigação para limpeza, com uma seringa de 20 ml ou frasco de soro e agulha de calibre 40 × 12. Entre as vantagens da manutenção de um meio úmido adequado, encontra-se a redução de traumas no tecido, redução de dor, manutenção da temperatura, promoção da maior vascularização, remoção do tecido desvitalizado, redução na formação de tecido desvitalizado. Um dos objetivos do curativo é a remoção do tecido desvitalizado, para permitir a regeneração do tecido viável, procedimento conhecido como desbridamento, podendo ser efetuado através da técnica cirúrgica, técnica mecânica com fricção direta do tecido, não recomendado devido à dor e lesão do tecido de granulação, técnica autolítica, em que utiliza as enzimas produzidas pelo próprio corpo para a destruição desse tecido por meio de coberturas que favoreçam um meio úmido adequado, e enzimática com a aplicação de substâncias e a técnica de Square com bisturi. Para a realização do curativo, o técnico precisará
primeiramente, reunir o material a ser utilizado. Os materiais necessários e a técnica para a realização do curativo podem variar conforme a disponibilidade de recursos no cenário de atuação do profissional de enfermagem. Quando há disponibilidade do pacote de curativo com pinças, o profissional precisará de soro morno, gases, luvas para procedimentos, seringa de 20 ml, agulha 0,40 x 1,2 mm, álcool a 70% e algodão. Na ausência de pacote de curativo, o profissional precisará substituir por luva estéril e utilizará os demais materiais. Após a higienização das mãos, paramentação adequada e organização do material necessário, o profissional deve preparar o ambiente para preservar a intimidade do paciente e orientar o usuário sobre o procedimento. Para iniciar o curativo, o técnico deverá abrir o pacote de curativo com técnica asséptica, segurando pelas bordas dobradas do tecido, com cuidado para evitar a contaminação do campo. Colocar as pinças sobre o campo da bandeja, com os cabos voltados para a borda, para manuseá-las pelo lado externo do campo. Após abrir o pacote de gases esterilizadas em quantidades suficientes e colocá-las sobre o campo esterilizado com técnica asséptica, procederemos à desinfecção da curvatura superior do frasco do soro fisiológico 0,9%, com algodão embebido com álcool 70%. Perfurar o frasco com a agulha 0,40 x 1,2 mm. Remover o curativo com cuidado. Para isso, você poderá utilizar uma pinça, preferencialmente a dente de rato, ou com as luvas de procedimento.
Umedecer a ferida com soro fisiológico ao longo da remoção, para evitar traumas no tecido. Separar a pinça utilizada das demais ou descartar a luva ao término desse procedimento. Após a troca de luvas, montar uma torunta de gases esterilizadas, utilizando a pinça cirúrgica. Umedecê-la com soro fisiológico 0,9%. No caso de feridas fechadas, ou seja, com cicatrização por primeira intenção, iniciar a limpeza de dentro para fora. Ou seja, utilizando as faces da torunta montadas com as pinças cirúrgicas, em sentido único. Realizar a limpeza do leito, trocando-a quantas vezes forem necessárias. Após sua utilização, desprezá-las no recipiente de descarte. Monte outra torunta de gases esterilizadas para secar o leito da ferida. Na sequência, montar outra torunta de gases esterilizadas e umedecê-las com soro fisiológico para promover a limpeza da área externa e evitar a contaminação da ferida. Para finalizar, montar novamente a torunta de gases para secar a pele adjacente. Ocluir a ferida com a cobertura indicada pelo enfermeiro e realizar a fixação e identificação adequada. No caso de feridas abertas ou infectadas, iniciar a limpeza de fora para dentro, para evitar a contaminação da pele sadia ao redor da lesão. Montar uma torunta de gases esterilizadas. Utilizando as faces de torunta umedecida com soro fisiológico em sentido único, realizar a limpeza da pele circundante, trocando-a quantas vezes forem necessárias. Desprezá-la nos recipientes de descarte.
Na sequência, realizar os jatos para a limpeza do leito da ferida, com um frasco de soro fisiológico morno, furado, com agulha 40x12 ou com a seringa de 20 ml acoplada à agulha. Montar outra torunta de gases esterilizadas, secas, para secar apenas a pele ao redor. Ocluir a ferida com a cobertura indicada pelo enfermeiro e realizar a fixação e identificação adequada. Por fim, o profissional deve recolher todo o material utilizado para encaminhar ao local adequado e deixar a unidade organizada. Realizar a higienização das mãos e anotar o procedimento no prontuário. A cobertura é todo o material, substância ou produto que se aplica sobre a ferida como finalização do curativo, a fim de formar uma barreira física capaz de, pelo menos, cobrir e proteger o seu leito e promover processos locais para a cicatrização. Atualmente, o desenvolvimento tecnológico permitiu o aparecimento de uma diversidade de produtos no mercado, adequadas para diferentes tipos de feridas. É importante que, ao manusear as coberturas, o profissional compreenda a sua indicação, tempo de permanência e modo de uso, informações disponíveis na bula dos fabricantes. As principais coberturas disponíveis incluem hidrocoloide, hidrogel, colagenase,
alginato de cálcio, sulfadiazina de prata, espuma de poliuretano, carvão ativado, gases de petrolato e papaína. A prescrição da cobertura ideal deve ser feita pelo enfermeiro, após avaliação individualizada da ferida. O registro de enfermagem da execução dos curativos deverá ser feito de forma objetiva e mensurável. Incluindo a descrição do tipo de ferida, o tempo de duração, tipos de tecido, dimensão, localização, características do odor, exudato e da pele perilesional. Queixas ou intercorrências feitas pelo paciente, execução do curativo com a cobertura implementada, bem como a data recomendada para a próxima troca. Lembre-se que o cuidado de enfermagem a portadores de feridas precisa contemplar ações voltadas para as dimensões biológica, sociais, psicológicas desses indivíduos, não se restringindo somente à lesão cutânea. Além disso, a comunicação para a educação em saúde e o autocuidado promovem a formação do vínculo paciente-profissional. Esse vínculo é fundamental para que os indivíduos portadores de feridas sejam reconhecidos como sujeitos com desejos, valores, saberes e costumes. Esses aspectos são imprescindíveis para a compreensão da singularidade vivida pelos usuários, possibilitando a construção de um plano de cuidados adequado às suas necessidades. Tome nota! Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, curtir e dar um joinha.